Eu me chamo Bianca Rebelato e estarei apresentando um trabalho intitulado Irrigação por Superfície, Critérios para a Seleção do Método de Irrigação, da disciplina de Irrigação e Drenagem, ministrado pela professora Alessandra Oliveira. Sabe-se que a irrigação tem diversos benefícios. No entanto, para contemplar todos esses benefícios, é importante que seja feita a escolha correta do método a ser direcionado na área. Quando o sistema de irrigação ele é escolhido de forma adequada, de forma correta, ele vai garantir a viabilidade técnica e econômica do próprio sistema, uma maximização da sua eficiência, tem-se a minimização dos custos de investimento e operação, e também a manutenção das condições favoráveis ao desenvolvimento das culturas em campo. Os critérios que são mais utilizados para se buscar o método, digamos, ideal para o sistema, seria a topografia da área que vai ser trabalhada, as características do solo da propriedade, a quantidade e a qualidade de água a ser fornecida no sistema, o clima da região, a cultura que irá receber esse sistema de irrigação e as considerações econômicas também são importantes, pois é necessário saber quanto que tem disponível para poder ser investido nesse sistema. E se tratando de um método específico da irrigação por superfície, quais são as características necessárias para que esse método possa ser considerado para uma propriedade? Em relação à água e o vento, estes são fatores considerados não tão significativos para este método. Por exemplo, a qualidade da água, quando se fala dos sólidos em suspensão, não são tão importantes, até porque não tem um sistema em que vai ocorrer algum tipo de entupimento, por exemplo. A água salina também não seria um problema. E as folhagens das plantas, elas estão seguras quanto ao impacto da água. Então, a qualidade da água ela não vai atingir diretamente essa folhagem da sua cultura. E a velocidade do vento também não tem uma interferência tão significativa, ou quase nenhuma significância para esse método, quando a gente faz a comparação com métodos como a irrigação e a microirrigação. Em relação à dimensão da área e a topografia, é interessante que esse método ele seja colocado em áreas médias a grande, deixando as áreas menores para métodos como microirrigação e gotejamento. A uniformidade topográfica ela deve ser sempre buscada, porque quanto mais heterogêneo é a topografia da área, mais necessários serão processos de sistematização para se ter aí um sistema considerado adequado. E essas sistematizações da área, elas custam caro. Então, sempre o ideal seria recorrer a pelo menos a uma declividade de 1%. Então, falando rapidamente sobre os dois sistemas no geral que existe dentro desse método, quando se fala do sistema de sulcos, pode-se ter uma declividade superior a 1%, no entanto, será considerada a sistematização. Então, lembrando que, neste caso, pode ter um alto custo para a implementação desse sistema. E é muito importante lembrar que a declividade ela tem aí uma limitação quando a gente fala de erosão desses sulcos. Então, é sempre importante que tenha ali no máximo entre 0,5% a 2% de declividade para evitar essa erosão. E quando a gente fala do sistema de inundação, sempre o mais plano possível a propriedade para que essa lâmina de água ela seja mantida. Então, o ideal seria ali 0%, sendo que o máximo suportado vai ser aí de 2%. Em relação ao solo da propriedade, é importante que ele tenha uma alta capacidade de água disponível, porque vão ser aplicados grandes volumes de água em pequena frequência. Então, são características necessárias para que se mantenha essa lâmina de água sobre o solo.
Também é interessante que o solo seja profundo, não tenha limitações de camadas, ou seja, não tenha ali logo próximo dele um lençol freático, não tenha rochas, pedras, algum tipo de compactação. Isso também vai favorecer a questão de se ter uma alta capacidade de água disponível nesse solo. E ao não ter esses solos com essas limitações de camadas, a gente acaba fugindo de horizontes que são considerados como improdutíveis, de camadas compactadas, né, como eu disse, o que vai acabar sendo negativo para as plantas, para a cultura, e foge também do lençol freático. Então, solos considerados como argilosos, eles são mais interessantes para esse método. Até porque vão ser solos que têm uma baixa capacidade de infiltração, ou seja, a lâmina de água ela tem maiores chances de permanecer sobre o solo. Evitar também solos de pouca agregação, ou seja, solos arenosos, né? E também solos que não tenham formação de crosta na superfície, a não ser que seja feito o sistema de sulco e que essas plantas elas estejam aí sobre canteiros. Em relação, novamente, sobre os sistemas, né? No geral, então, seria um solo de textura média argilosa, limitação de infiltração básica de 3 milímetros por hora e uma camada impermeável de meio a 3 metros de profundidade, quando se tratando, né, essa última característica, se tratando de um sistema de inundação. Em relação às culturas, não se tem uma limitação das culturas que podem ser utilizadas para esse método. No entanto, indica-se culturas que tenham raízes mais profundas, o que garante uma maior eficiência do sistema, até porque ela vai permitir essa questão de aplicação rápida de grandes lâminas d'água, e sempre evitar culturas que são sensíveis à saturação de água, a não ser que a aplicação dessa lâmina de água ela seja temporária. Então, esse método ele vai poder ser utilizado em hortícolas, desde que não se tenha a saturação das raízes. Eu acho que um dos exemplos, né, mais conhecidos é o arroz. Ele é até mais indicado para esse método, sendo uma preferência pelo sistema de inundação. Então, como eu tinha dito, né, é adaptável a várias culturas. Além do arroz, tem-se a cana-de-açúcar, o milho, a cebolinha, o algodão, a batata, frutíferas e também oleaginosas. Em relação ao investimento, os custos eles vão depender do nível de sistematização que a sua propriedade vai requerer para atender esse método, até como eu tinha dito no início da apresentação. No entanto, esse é um método relativamente simples comparado com outras tecnologias de irrigação. Então, quanto maior a necessidade de obras, maior será o custo de implementação do sistema. E é um método que também ele requer aí uma maior quantidade de mão de obra, principalmente quando se considera a implantação do sistema. E os impactos ambientais é um método que pode acabar causando uma certa erosão e contaminação das águas superficiais e subterrâneas. E também pode ocorrer um desperdício excessivo pela baixa eficiência, o que acaba trazendo até uma má fama para esse método. As considerações finais, então, o método de irrigação por superfície ele não é indicado para todas as áreas agricultáveis, como pode ser visto, existindo limitações quanto às características da propriedade, como a topografia, o tipo de solo e também a cultura a ser introduzida no sistema. Dessa forma, conhecer essas limitações para o uso desse tipo de irrigação, é possível trabalhá-las de forma a se optar pelo método de irrigação mais eficiente, garantindo assim uma adequada produtividade e utilização dos recursos. Segue então as referências. Muito obrigada!